Então, pessoal, antes de mais nada, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa de hoje, né? Nosso evento aqui do Desaveste. Para quem eu ainda não tive o prazer de conhecer, sou Laura Gurgel, estou aqui como coordenadora do programa e vou acompanhá-los ao longo dessa jornada. Quero primeiro trazer alguns recados. André, vou te pedir a gentileza de me lembrar depois de repetir esses recados para que a gente frise para todo mundo e a gente manda no grupo a comunicação. Mas para que vocês saibam, no dia 29 nós teremos o nosso próximo evento de conexão. Será realizado no mesmo dia de aniversário do Hub. Então venham cantar parabéns e venham fazer conexões conosco. A gente vai ter atividades o dia inteiro acontecendo no Hub e o nosso evento de networking de conexão começa às 4 da tarde. Então venham, estejam conosco, bora cantar um parabéns, comer um bolinho e celebrar não só o Hub, como o Desaveste e as conexões. Comigo aqui temos este maravilhoso, que está de mãozinha levantada, Marcos Maida. Tudo bem, meu amigo? Laura Gurgel. Olá, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu levantei a mãozinha porque eu ia falar que você esqueceu de uma coisa. Aqueles que estiverem presencialmente e forem participar da festa vão concorrer a um livro, que a gente vai sortear um livro. Eu vou dar um livro para vocês e nós vamos sortear esse livro, falando sobre Lean Startup e Lean Development, os caminhos brasileiros. Chique. Então, por favor, me lembra depois, né? O André está anotando aí, me manda o endereço e vocês vão receber um livro aí, para que vocês possam fazer o sorteio para quem tiver presencialmente lá no Hub, claro. No dia 29. Claro, opa, como não? Drezão, descolamos aí um brinde pra galera, Drezão. Pois é. Ficou bom demais. Esse evento acaba de melhorar. Cada vez melhor, cada vez mais incrível. Eu vou transmitir essa mensagem para o pessoal do Ideação, que também participa, porque Excelente. O evento de conexão são as duas trilhas juntas. Exatamente, arrasou. Ótima ideia. Vamos fazer isso então. Outra coisa que eu acho muito importante quero apresentá-los formalmente ao nosso convidado de hoje. Hoje ele está o quê? Do meu avesso. Eu estou de branco, ele está de preto, e a coisa pode ficar ainda mais esquisita, porque ele não fez a barba e eu fiz. Então a gente está, né, como? Diferenciado aqui. Para vocês não se confundirem, porque a gente é muito parecido, eu achei legal dar esse destaque aí, para não confundir ninguém. Mas, parando de falar as besteiras que estou falando para vocês, vou apresentar o Marcos. O Marcos Maida é advogado especialista e consultor empresarial com mais de 20 anos de atuação. Ele vem desenvolvendo aí, ao longo da sua jornada, atividades nas áreas de modelagem de negócios, de gestão estratégica, ESG, GRC e proteção de dados, atuando como DPO. Ele é sócio fundador da PMM Gestão Empresarial. O homem, vocês vão ver, é uma máquina. Ele tem extensão em Direito Ambiental na GV, na Fundação Getúlio Vargas, em 2015, e empreendedorismo na Babson College, em 2017. É só a melhor universidade de empreendedorismo do mundo, gente. É um negocinho à toa, assim. Ele é LLM, depois você me explica isso, amigo, em Direito e Prática Empresarial na CU Law School, em 2022, e SG na PUC São Paulo, em 2023. O homem não para. Ele também é consultor em Open Innovation e recebido como pesquisador convidado na Purdue University em 2019. É criador e ministrante do curso Explorando as Práticas ESG para Modelagem de Negócios, uma perspectiva fundamentada no ESG by Design, ou seja, sua empresa já começa aí super alinhada com os princípios do ESG, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal do Cariri, em 2023. Ele é professor universitário, meu Deus, cara, de Direito Digital, LGPD, Governança Corporativa, ESG, investidor anjo, autor, tem aí sua participação no TEDx, falou aí sobre o tema ESG by Design em 2021. É mentor e avaliador de startups em vários programas, de públicos a privados. Ele é consultor da direção e da produção do Shark Tank Brasil, desde 2017, meu grande colega de trabalho, é consultor do Ideias à Venda, também participei. O plano é desses aí, Netflix e Multishow, e do Queer Eye da Netflix, senhoras e senhores. Ele atualmente
diretor do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera da Fiesp. É membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial do AB São Paulo. Como vocês podem perceber, o homem sabe muito, estuda muito, porque ele não dorme. Então, ele veio aqui ter com a gente para falar um pouquinho sobre a questão da expansão, sobre como que a gente pode planejar e executar um projeto de expansão. Então, rapaz, agora que nós investimos mais ou menos 40 minutos do nosso evento para trazer este currículo gigantesco, cheio de experiência, de conhecimento, a internet deu até uma oscilada aqui que não aguentou o peso desse currículo. Marcos Maida, fala com a gente. Conta tudo. Laura Gurgel e todos, muitíssimo obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. Cara, isso aí que você leu, você pegou onde? No chat GPT, porque fui eu. Mentira, eu ia falar que metade eu inventei, mas eu não teria criatividade para tanto curso como esse que você tem no seu currículo. Nem me fala, nem me fala. Obrigado pela apresentação, obrigado pela introdução, né? Quem ouve tudo isso acha que eu realmente não durmo, né? E eu realmente não durmo, né? Nos últimos dias eu não tenho dormido mesmo, a gente está dando aula até tarde. Todos os professores sabem disso, está em semana de corrigir prova, então a gente tenta fazer algumas coisas. Antes de mais nada, eu queria fazer um combinado com vocês, tá? Isso daqui vai ser muito chato se a gente não interagir. Muito chato se a gente não interagir. Porque eu vou falar de coisas que são vivas. Então eu vou pedir para que vocês abram a câmera, se comuniquem comigo, falem se tiverem dúvidas e a gente faz um negócio vivo aqui. Prefiro que a gente faça assim, porque assim a gente começa a trabalhar tanto as questões do plano de expansão, do projeto, as questões estratégicas, entender como é que funciona a relação de mercado, com quem que eu vou falar, com quem que eu deixo de falar, como que eu foco o meu produto, quais são os melhores modelos, e para isso eu preciso conhecer vocês, entender a necessidade de vocês e olhar olho no olho. Né? Infelizmente eu não estou aí com vocês, mas pelo menos pela câmera a gente consegue olhar olho no olho e falar algumas coisas. E o combinado, zona de segurança, galera. Não existe pergunta ruim, não existe resposta atravessada, nada disso. Aqui a gente vai falar de verdade. Tem uma dúvida, pergunta, interrompe, não entendi. E vamos fazendo assim para trazer esse negócio e fazer esse negócio crescer. Beleza? Alguém tem dúvidas? Agora é a hora que todo mundo fala. Não, sim, não, sim. Ou vocês podem me mandar joinha também, que não tem problema nenhum, mas pelo amor de Deus, interajam comigo. Depois desse nosso bate-papo aqui, e a Laura vai me avisando quanto tempo eu tenho, porque se você deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã, tá, Laura? Vamos indo, tá tudo certo, rapaz. Depois desse nosso bate-papo, eu vou mandar um material para vocês, tá? Que tem todas essas informações e essas informações que eu estou passando aqui, né? Tem um compilado geral disso que a gente vai conversar e algumas questões técnicas. E aí eu acho que tem algumas ferramentas, algumas metodologias, algumas coisas que eu vou colocar aqui. Talvez não dê para aprofundar muito, mas vão ter todo esse material complementar. Eu gosto de fazer isso porque a intenção é ajudar vocês nesse projeto de expansão. O que é projeto de expansão? O que é expandir? Como é que a gente faz para expandir? Acho que essa é a primeira digressão filosófica que a gente tem que fazer. Né? E aqui eu preciso provocar vocês. E uma coisa que vocês vão perceber é que eu vou provocar vocês o tempo todo. E eu quero realmente que vocês se sintam provocados. Né? E eu quero expandir o quê? A primeira pergunta. Eu quero expandir para quê? É a segunda pergunta. E qual o motivo de tudo isso? Agora, de verdade, se vocês olharem para a empresa de vocês, para o projeto de vocês, essas perguntas são relativamente fáceis de responder. Mas e se vocês olharem para dentro de vocês? Alguém consegue responder isso de uma maneira fácil?
Tem gente até fechando a câmera. Falando, nossa, não quero mais. Chega. Pessoal, uma oportunidade maravilhosa para Tema- vocês. Aproveitem. Acho que foi um tema um pouco cabeludo. Galera, por que diabos eu quero expandir a minha empresa? O que eu quero com isso? Eu tenho uma pergunta, pode? O que acontece? Você está falando sobre refletir essa questão da expansão, né? Ou seja, entender por que que eu quero ou por que que eu preciso, o que quer que seja. Como que eu consigo, de alguma forma, traduzir isso, né? Ou olhar para os meus números, ou eu sei que você vai falar disso mais para frente, mas eu já quero aproveitar para fazer essa provocação, para entender se é de fato legítimo ou não. Ou seja, vale a pena ou não, ou... Cara, eu acho que a gente tem que dar 2 passos para trás antes. Porque isso a gente corrige. Isso a gente corrige. Se o número não estiver bom, a gente melhora. Se o mercado não estiver adequado, a gente se adequa ao mercado. Mas eu, enquanto empreendedor, e tem uma coisa que a gente fala muito quando a gente vai investir num negócio, é que a gente aposta no jockey e não no cavalo. Eu, como empreendedor, eu quero investir, eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ir para um outro lugar, porque isso vai te tirar da zona de conforto. Isso não vai ser fácil, isso vai te incomodar, isso vai te doer, cara, em lugares que você nem sabe que podem doer. Essa é a grande verdade. Por isso que esse convite à reflexão esse bate-papo de hoje começa com esse convite à reflexão. Né? A gente tem que entender até onde eu quero ir. Eu posso ir até lá? Posso. Né? Eu consigo ir até lá? Consigo. Eu quero. Eu tenho disposição. Eu tenho paciência. Olha que troço negócio, galera, e os projetos que a gente faz, os projetos que a gente desenvolve, tem muito mais a ver com a gente do que qualquer coisa. Como a gente está naquele momento. Caio, por favor, faça a sua colocação. Então, seguindo meu achismo, né, aqui, eu acho que nenhum empreendedor quer necessariamente expandir, né? Ele quer alcançar um sucesso financeiro, uma qualidade de vida para ele, para as pessoas que trabalham junto com ele, mas eu acho que a expansão acaba sendo uma consequência da demanda, né? Eu, pelo menos, penso assim, né? Eu não penso tanto em crescer, principalmente em relação à equipe. Eu acho que é muito custoso a gerência, né? Quanto mais você cresce, mais difícil fica de você realmente conseguir entender quem trabalha com você, conseguir ter uma relação pessoal com as pessoas e conseguir construir realmente algo sólido, né? Uma relação sólida de longo prazo. Eu penso muito no exemplo do Basecamp, que é uma startup que cresceu muito nesse boom das startups ali na década passada, e eles continuaram bootstrap, eles não pegaram grandes investimentos, né, de venture capital, conseguem viver de forma sustentável com uma equipe que eu acho que tem menos de 20 pessoas ou 30 pessoas, e tem um sistema muito grande que atende várias empresas grandes também. E eles conseguem fazer isso ser sustentável, sem entrar em grandes pressões, sem entrar no desespero, porque, como você falou, acho que tem um sacrifício aí também, né? Tem um sacrifício de desgaste, tem um sacrifício de custo de gerência, eventualmente tem um sacrifício também de pressões externas e saúde mental que você tem que fazer. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que, idealmente, a gente gostaria de ser mais rentável sem necessariamente expandir, né? Ora, ora, ora. Eu estou vendo que você coloca aqui Acelera ESG. Você participa de algum Acelera ESG? Como é que é? Não, a Acelera SG é a minha empresa. A gente Ah, trabalha com é, iniciativas, né, integradas para redução do desperdício em grandes empresas. Né? Então, a gente trabalha desde prevenção de perda de estoque até compostagem. maravilha, maravilha. Obrigado, Caio. Obrigado pela sua participação. Caio, você é da caravana de onde? Na Bahia. Da Bahia, que cidade? Mas você é de Salvador mesmo ou não? Salvador. Salvador, Ah, isso. não, Salvador. Maravilha. Cara,
Antes da gente continuar, a gente precisa lembrar que nós estamos no Brasil. O Brasil é um país continental, formado por uma diversidade cultural absurdamente grande. Luciana, já te passo a palavra, só um minuto, por gentileza. Formado por uma variedade absurda de pessoas, diversidade é o que a gente mais tem. E as nossas gerações vêm evoluindo e vêm absorvendo essas questões de diversidade de uma maneira muito melhor do que a dos meus pais, dos meus avós, que ainda segregavam muito, né? O que acontece é o seguinte: as novas gerações, elas hoje querem muito mais, estão focando muito na questão de qualidade de vida e na questão da sustentabilidade como um todo, tá? Sustentabilidade como um todo. E aqui eu falo de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social, de sustentabilidade financeira e, por fim, da sustentabilidade empresarial. A sustentabilidade empresarial é o que sustenta o sistema econômico mundial, né? A indústria é a força motriz de um país, que está se modificando para as plataformas de produtos e de serviços. Foi a plataforma de produtos, já foi, e agora está entrando na plataforma de serviços, né? Vai ter espaço para todo mundo? Não. As pessoas tendem a consumir cada vez melhor. Então, a tendência futura de consumo é um consumo cada vez melhor e uma produção cada vez mais focada, né? Cada vez mais otimizada. Com essa otimização de produção e de consumo, a visão global de expansão de mercado ou de capital tende a tomar um novo rumo. E o que eu quero trazer para vocês são esses novos rumos da expansão mirando as próximas gerações. A geração que já chegou e está consumindo, porque as gerações que chegam agora já consomem produtos mais sustentáveis, produtos locais, etc. e tal, né? Então a gente tem que considerar isso e ela está disposta a pagar mais caro por isso, né, em alguns casos, né, mas também aquilo que está se consolidando e vai se transformar no futuro com uma relação de consumo completamente diferente do que aquela que a gente tem atualmente. Então a gente não pode pensar em expansão olhando para o mercado estanque. A gente tem que pensar nesse mercado em absoluta transformação. Luciana, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marcos, Luciana. gostei muito aí do que você falou, né? Nossa startup é com foco industrial, né? E com essa pegada ESG, nós transformamos resíduos em matéria-prima e transformamos em produtos para a indústria, né? Não só produtos para a indústria, nós industrializamos, né? Desenvolvemos uma tecnologia. E aí, por ser uma startup, né, a gente não tem aquela mega estrutura, mas nós, desde o início, nos registramos como KINAI industrial, né? E falamos sempre assim, somos uma indústria de economia circular. E isso, quando a gente recebe uma visita ou de investidor, ou seja lá o que for, né? Hoje a gente já tem uma filial, mas a estrutura, a expansão é importante aos olhos até do meu cliente, para que ele veja se eu tenho condição de atendê-lo. Então, eu vejo assim, expansão nesse sentido, eu sinto muito isso. Né? A gente trabalha com logística de resíduo, e aí minha lógica é não transportar o resíduo, é estar, né, minha estrutura enxuta, estar regionalmente estruturada, né, para que a gente consiga fazer essas transformações. E aí eu enxergo, né, posso estar errada, né, mas as coisas têm acontecido desta forma, né? A gente tem feito unidades regionais para tratamento do resíduo e aí escoar os produtos finais mais facilmente. Mas aí eu vejo que a estrutura, a expansão aí é importantíssimo, pelo menos para mim e para o mercado concorrente que a gente está entrando, né? Que é a construção civil. Né? Que os produtos são resíduos,
mas nós colocamos no mercado da construção civil. Então, tudo muito diferenciado, e aí isso gera muita curiosidade, e as pessoas querem ver, querem conhecer, e quanto mais perto desse público, a gente tem tido maior sucesso, né, nas negociações. Maravilha, Luciana, obrigado pela sua participação. Tem um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, né? E aí eu já entro efetivamente no nosso tema, na nossa temática aqui, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, né? Eu gosto de trazer uma visão, né, para começar a o nosso papo aqui, a nossa brincadeira, né? Uma visão focada em 3 letrinhas. Vocês ouviram na apresentação da Laura, quando ela falou a meu respeito, mas são 3 letrinhas que fazem a absoluta diferença em como a gente conduz os negócios da nossa empresa. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conhecem essas 3 letrinhas. E aí, quem não conhecer, levanta a mãozinha. Eu sei que tem 20 pessoas, e aí eu consigo fazer a conta aqui. Quem conhece a sigla GRC? Governança, Gestão de Riscos e Compliance. A Amanda tentou chutar que era ESG. Não, não é ESG. Antes do ESG, a gente tem o GRC. Quase, Amanda. Todo mundo conhece, então? Ou ninguém conhece? Quem conhece, levanta a mãozinha. Por enquanto, um. Meu Deus. Laura, eu vou fazer o compartilhamento de tela agora. Vamos começar falando de GRC. GRC a gente chama de Governança, Gestão de Riscos e Compliance. E eu gosto de colocar isso daqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o layout. Lá do lado, olá, eu aqui falando, né? Aqui é a minha tela. Senhoras e senhores, GRC, por que a gente estuda GRC? Vocês fazem ideia? Por que a gente entende isso daqui? E aí eu gosto de apresentar. A gente pensa no quê? Quando a gente pensa no nosso negócio, a gente pensa na expansão desse negócio, a gente tem que ter algumas ferramentas para trabalhar, né? E eu prefiro prevenir ou remediar. O que é melhor? O que é mais adequado para a gente? Prevenir ou remediar? A pergunta que eu faço e a gente vai responder mentalmente, né? Eu prefiro remediar. Então tá bom, fica doente e depois toma remédio, né? Eu não vou sair na chuva. Não, sair na chuva não dá, não vai pegar gripe porque sair na chuva. Aliás, é até bom sair na chuva de vez em quando, né? Eu preciso estimular o comportamento dinâmico na minha empresa? É claro que eu preciso estimular o comportamento dinâmico na minha empresa. Se eu estou querendo expandir, se eu estou querendo exercitar uma grandeza de negócio e atingir novos níveis, né, com certeza eu preciso ter isso em mente, né? Com certeza eu preciso ter isso em mente. E se eu não tiver isso em mente, eu vou criar um problemaço na minha cabeça, né? A melhoria contínua vai fazer parte da minha rotina? Ela é importante para a minha rotina? Eu preciso dela? Eu preciso melhorar continuamente? Então, vamos no começo. E no começo eram tudo trevas, né? E aí hoje a separação entre luz e trevas, e muito tempo depois começa o entendimento de governança corporativa e para que efetivamente ela serve. Em 1919, a gente tem uma grande crise mercadológica com a quebra da Bolsa Americana, chamado Crash de 29, vocês já devem ter ouvido falar, lido em algum livro, alguma coisa assim desse gênero. E esse crash ele foi movido, né, por uma desestruturação administrativa do mercado econômico. Não estamos falando de economia aplicada, estamos falando de uma desestruturação administrativa do mercado econômico. E esse mercado americano, né, isso aconteceu em 1929. No mercado norte-americano, né, era um mercado extremamente pulverizado.
Após 1929, a gente tem a Grande Guerra, né, que começa lá depois da Revolução Soviética de 1917. A gente começa um movimento que leva à Primeira Grande Guerra e depois à Segunda Grande Guerra, que a gente chama as duas juntas já de Grande Guerra, e o boom industrial dos Estados Unidos para alimentar o mercado europeu, que necessitava de produtos industriais, né? Então, você tem um momento muito interessante aqui, né, de estruturação, né? E depois você tem um desdobramento disso. Então, economicamente crescem as empresas, as pessoas começam a investir, isso não estava bem estruturado, você tem uma crise, você tem um boom industrial em 1900, ali a partir de 1900, na década de 30, né, do século passado. Depois você tem uma pulverização do controle acionário, que essas empresas precisam receber capital, assim como vocês estão querendo capital de terceiros e cedendo equity. Também começou esse movimento, só que num outro volume, né? A gente tem o acontecimento da teoria da agência, né, que é onde o principal e o agente conflitam. E quem é o principal? O principal é o dono da ação e o agente é aquele que opera aquela ação no nome do terceiro. Então, vejam da seguinte forma, e não deve ser novidade para vocês devem ter visto recentemente um caso muito parecido com esse, naquela lojinha que é com letra azul e com letra branca e o fundo vermelho, que lembra um continente, né? Inclusive o continente que a gente está, né? Teve um conflito de agência muito interessante, onde os executivos ganhavam muito bem e redistribuíam dividendos de forma diferente para a sua corporação. Então, eles mais trabalhavam para si do que trabalhavam para a companhia ou para os acionistas como um todo. E aí isso gera um conflito, né, de competências, um conflito quase que ético, né? E isso a gente chama de teoria de agência, né? E aí a gente... na esteira disso surgem os principais marcos regulatórios, né, que começam a organizar isso. Porque, cara, isso está uma bagunça, vocês estão fazendo de qualquer jeito, esse fazer de qualquer jeito está atrapalhando, o mercado está perdendo respeito, né? Nós estamos perdendo dinheiro enquanto investidor, então vamos começar a regular. Na esteira disso tudo surge o conceito de governança corporativa. Segundo Davis, a governança corporativa significa aperfeiçoar a estrutura de gestão, direcionando pessoas, recursos, sistemas e processos com o objetivo de bem e melhor dirigir e controlar uma organização, projetando-a de modo sustentável segundo os parâmetros da eficácia, da eficiência e da efetividade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, que a gente tem na governança corporativa, e aqui trazendo uma visão da OCDE, né, é que a governança corporativa cuida da estrutura institucional e política das corporações, desde o início do empreendimento, passando por suas estruturas de governança, de direito societário e privatização, até a saída do mercado ou a insolvência, né? A integridade das corporações, instituições financeiras e mercados é especialmente importante para a saúde de nossas economias e para a sua estabilidade. Ok? Vocês vão olhar para mim e vão falar: nossa, que chato. O que isso tem a ver comigo? Tudo. GRC é o tripé da administração moderna. Quando a gente fala em governança, a gente fala em como a gente administra a nossa empresa. Quando a gente fala no R de risco, é como que a gente prevê os riscos que a gente tem. Riscos oportunidades e riscos ameaças. Porque a gente hoje não vê risco só como ameaça. Risco oportunidade e risco ameaça. Que a nossa empresa e que o nosso negócio está sujeito no mercado atual e no mercado futuro. E compliance é estar de acordo com as leis. Estar de acordo com as leis, se eu penso numa expansão, eu preciso olhar essa expansão e compreender, a partir dessa expansão,
qual é o tipo de mercado que eu vou operar, como que eu vou operar dentro daquele mercado, dentro do ponto de vista técnico e jurídico. Olha que interessante. Governança e gestão de riscos e compliance vai entrar no dia a dia de vocês com muita força a partir do momento que vocês começam a falar de expansão, né? E aí a gente evolui nesse conceito e eu continuo aqui com vocês. Né? Falamos da OCDE. Agora deixa eu botar aqui o layout novamente, aqui lado a lado. OCDE. Né? E aí a gente avança com uma visão segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A visão mais recente deles é agora de 2023. Então, o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, diz que a governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para os seus sócios e para a sociedade em geral. Ok? Então, eu quero destacar isso aqui. Vistas à geração de valor sustentável para a organização, seus sócios e para a sociedade em geral. Nossa, professor, tem alguma coisa a ver com ESG? Sim. O G do ESG é governança corporativa que tem esse foco aqui, né? Esse é o grande lance. Então, o que eu quero mostrar para vocês, trazendo essa conceituação de governança, é que eu quero expandir, mas para expandir eu preciso olhar para dentro da empresa. E como uma empresa é um CNPJ que ele é formado por CPFs, eu preciso olhar uma outra coisa antes. O que esses CPFs querem? O que o dono da empresa quer? O dono da empresa quer, eu como empresário, eu como empreendedor, quero realmente expandir? Ou eu estou expandindo por uma necessidade mercadológica, senão o mercado vai me engolir? Né? Eu estou expandindo porque tem oportunidade e eu vou continuar abraçando essas oportunidades e vou fazer esse negócio de qualquer jeito? Não dá para ser assim. Assim não vai funcionar. A gente precisa, para pensar em expandir, a gente precisa começar a organizar a casa. E para organizar a casa, a gente precisa entender quais são os nossos valores. O que eu quero efetivamente? O que eu penso efetivamente? Quais são os valores da minha companhia que eu vou transmitir para os demais, para que quando eu fizer o processo de expansão, a minha cultura empresarial consiga avançar nesse processo de expansão e não seja engolida pela cultura ou do local para onde eu estou me expandindo ou da pessoa que está me ajudando a expandir. Empresarial. Sempre nós vamos falar de pessoas. Quem é que está no centro da equação de vocês, enquanto empresa? Alguém arrisca dizer? Quem falou produto ou serviço, errou. Quem mais? Quem pensou, eu também errou, porque olhou para o próprio umbigo. É o cliente, não? Ô, Alípio, será que é o cliente? Não. Não faz isso, pelo amor de Deus. Como é que é? Será que é o cliente? Ou é ou não é? Na minha empresa é o cliente. Não sei para você, para mim. E na empresa dos seus colegas? Quem é que está no centro da equação empresarial? Eu não sei. Colegas, me contem. Caio, Luciana. O André está falando que é equipe. O André, você está falando da equipe que você quer jogar para a galera, né? A sua equipe está vendo o que você está falando aqui, pô. Não é assim, né, meu velho? Quem mais? Vamos lá. Cadê a Luciana, a Vitória, o Felipe, o Caio, Ismael, Max Miller,
A Lara, a Camille, o Davi. Quem mais? Quem mais? O Rodrigo. Rodrigo, você está coçando a barba, meu velho. Você está querendo saber? Os acionistas, meu Deus do céu. Olha só, ela tem uma empresa SA de capital fechado. São os acionistas. Boa, Luciana. Boa, Luciana. Gosto disso. Mas não são os acionistas. Quem deveria estar no centro da empresa? Guilherme, você tem alguma ideia? Guilherme, você trabalha para quem? Você é da caravana de onde? Eu acredito que são as pessoas, né? Então, independente, pessoas, tanto clientes quanto funcionários, né? Os negócios são feitos para pessoas. Os negócios são feitos para pessoas. Alguém desmente ele? Caio, diga. Fui eu que falei mesmo, estava com a mão levantada. Oh, desculpa. Alguém mais quer falar? Não. São as pessoas. E quando eu faço aquela provocação inicial, eu faço aquela provocação inicial para quem? Para as pessoas. Essas pessoas, a gente vai chamar, se a gente está olhando de dentro para fora, eu sou a pessoa mais importante. Se eu estou olhando de fora para dentro, o meu cliente é o mais importante. Todos são pessoas, mas com visões diferentes. Os acionistas são importantes? Sim. Os colaboradores são importantes? Sim. Os sócios são importantes? Sim. Todos eles a gente vai chamar de stakeholders, inclusive os meus concorrentes. Mas se a empresa é voltada para oferecer produtos e serviços que solucionem dores específicas para os clientes, a primeira pessoa que eu tenho que perguntar por que eu tenho que expandir, como que eu tenho que expandir, e se isso serve ou não serve para ela, é para o meu cliente. Mas eu só posso fazer essa pergunta se eu, enquanto empresário, enquanto empreendedor, tiver a convicção de que é isso que eu quero. Um motivo muito simples. Você está sujeito a receber uma resposta que talvez colida com aquilo que você se dispõe a fazer. Se o seu cliente falar, eu quero que você expanda o seu negócio, a sua solução, para o outro lado do oceano, será que eu quero ter esse trabalho? Não, eu quero ter esse trabalho. Não, eu topo. Eu acho que eu tenho que levar a minha solução para rompendo todas as fronteiras. Legal. Você tem força, você tem paciência, você tem tudo isso para fazer? Tem. Topo. Ah, então, eu não posso ir, né? Porque eu tenho. Sabe o que é? Que de final de semana eu jogo bola e eu não posso ir. Não porque eu vou perder, né? O clube do Gamão no final de semana. Eu não posso perder o clube do Gamão no final de semana. Então, eu só quero trabalhar de segunda a sexta. Percebe que isso é um impeditivo para aquilo que o seu cliente pode estar pedindo para você? Ele pode estar exigindo de você. Então, essa reflexão inicial, ela visa a gente entender, primeiro, quem é a gente. Quando a gente traz o aspecto de governança, para eu chegar em algum lugar, eu preciso necessariamente me organizar. A hora que eu começo a me organizar, a hora que eu começo a me estruturar, a hora que eu começo a me equilibrar enquanto companhia, enquanto empresa, eu começo a criar as bases de um crescimento. Esse crescimento ele tem que ser um crescimento saudável. Porque se ele não é um crescimento saudável, ele não vai ser saudável para mim, não vai ser saudável para o mercado e vai ser absolutamente insano. Esse é o grande X da questão. Então, estava esperando uma palestra mais fácil, estava esperando uma discussão mais simples. Ah, não. Não. A única coisa cor-de-rosa no mundo é a parede da Laura. O resto é duro.
Eu quero que vocês tenham certeza de que o mundo não é um mundo muito fácil, especialmente quando a gente olha para a expansão. Ah, mas você está falando que eu não tenho que expandir? Não, muito pelo contrário. Eu estou incentivando vocês a expandirem. Mas eu incentivo vocês a expandirem do jeito certo. Pensando, planejando, projetando, entendendo quem são vocês e onde vocês querem chegar. E agora a gente vai para a parte mais legal da do nosso bate-papo aqui. Como eu faço para expandir? Alguém tem alguma pergunta para fazer até agora? Eu estou curioso aqui para saber essa é a resposta. Qual a resposta, Rodrigo? Como eu faço para expandir? Cara, você tem papel e caneta aí? Receita de bolo eu vou passar para vocês. Tô falando sério, receita de bolo. Quando eu falo que eu vou passar receita de bolo, os caras acham que é brincadeira, mas não é não, é verdade. Né? Serias, obsessão. Olha, eu adorei. Luciana, você tem um. Menina, você é da caravana de onde? Você é aí de Salvador também? Sou da caravana de Salvador. Ah, maravilha. Tem alguém que é do interior ou de outra cidade? Todo mundo de Salvador. Ah, o Alípio. O Alípio, de onde você é? Natal, Rio Grande do Norte, pontinha assim, Mano. Nordeste. Oh, Esse Nordeste. povo sofre, né? Eles moram nos lugares feios, negócio ruim. É. Sofri. Poxa, cara, só praia e rio. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Logo no início, eu sempre pensei realmente em expandir, né? Acho que aqui todo mundo fala em tecnologia, né? Então, aí quando a tecnologia é única, né? Assim, tem concorrente? Tem, mas quando a tecnologia é única, tem patente, então a gente não tem como, assim, a gente não tem como pensar, ter feito um trajetória e não pensar em expansão. Então, a gente vive nisso, né, de registro de marca registrada, registro de patente, né? Então, aí é licenciamento, né, da concessão de uso, né, das formulações, e aí não necessariamente capital nosso, né? Então, seria, acho que é aí que cresce sem, né? Acho que aí expande, né? Claro que tudo tem dor de cabeça, né? Nada é igual ao o fundo aí do cor-de-rosa de Laura, mas as dores pelo menos, são mais divididas. Quem for chegando, né, já vai ter uma trilha, né, caminhada, né? A gente já passou pelas pedras. Mas a gente está nesse momento aí. Maravilha, maravilha. Como que a gente faz para expandir? Por isso que eu digo que é uma receita de bolo, porque a gente tem que seguir uma regra. Né? E é uma regra que está baseada numa metodologia de mudança organizacional. Então, se a gente pegar os 7 passos lá de Kotler, os 8 passos de Kotler para mudança organizacional, a gente vai entender que para eu expandir, eu preciso seguir algumas coisas. Né? Aqui, a Nayara. Nayara, você quer conversar comigo? Você colocou aqui diagnóstico interno, conhecimento do mercado, definição de objetivos, estratégia de expansão, fortalecimento de marketing, uma avaliação completa. Me conta, Nayara. Boa tarde, tudo bom? É que eu estou no trânsito, estou ouvindo vocês aqui falando um pouquinho, mas eu estou no Uber chegando em casa. Aí não dá para falar muito que está um barulho, mas assim que eu cheguei em casa eu falo com vocês. Então tá bom. Então tá bom. Você escreveu isso? Você buscou isso no chat GPT? Como é que você fez? Me conta. Eu quero saber, eu sou curioso. Isso é porque, assim, a Capa Pimenta Cosméticos, a gente trabalha com a Capa Pimenta Cosméticos, né? E sim, eu trabalho muito com essa questão de inteligência artificial, sim, a questão de marketing, e o que a gente tem feito é essa questão mesmo de, para expandir a marca,
A gente saiu de 500, mais ou menos, seguidores para 7.000. Então, a gente fez uma análise, né, interna da necessidade de cada cliente. Primeiro, a gente viu internamente o que a gente precisava fazer para conseguir essa expansão, porque a parte de cosméticos é uma parte que está em expansão, né? E como é que eu faço para chegar até a dor desse cliente? Então, várias etapas, né, que a gente tem que fazer para a gente conseguir chegar até lá. É porque tá um barulho aqui, não sei se dá para... Não tem importância, deu para ouvir tudo bem e o barulho não incomodou a gente, pode ficar tranquilo. Oi. Pode ficar tranquilo. Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem que dar alguns passos. Então, preciso fazer um diagnóstico interno, né? O diagnóstico interno, a gente vai subdividir ele em diversos passos, né? Primeiro, a gente faz um desenho, uma estrutura. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, cadê o papel e a caneta? Tá aí na mão? Escreve aí. 3 xícaras de farinha, 2 ovos... Não, receita não é essa. Receita é, pensa no que eu preciso fazer. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? O primeiro passo que eu tenho que dar é entender se eu tenho condições de crescer. Primeiro, se eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero expandir, quero. Isso é fato. Por N motivos. Ou porque eu preciso de mais mercado, ou porque as pessoas vão me atropelar, ou porque eu quero ganhar mais dinheiro, por qualquer motivo. Tá bom? Ou porque está sendo demandado para mim esse crescimento, meu cliente está demandando esse crescimento, como é o caso da Luciana, como vai ser o caso da Nayara, vai ser o caso de muitos de vocês. Tá? Então, a gente pensa o seguinte, eu quero crescer? Quero. Como ou para onde eu vou crescer? Já entendi o que eu quero, já entendi por que eu vou crescer, e agora para onde que eu vou crescer? Para isso a gente faz uma projeção. Né? E aí a gente estrutura o que a gente vai chamar de base de crescimento. Criei o senso de urgência, estudo os meus materiais para entender como que eu estou organizado em relação a esse crescimento. Eu tenho uma estrutura de governança, eu tenho uma estrutura de controle, né? O meu financeiro vai comportar o meu crescimento. O meu administrativo vai comportar o meu crescimento, eu vou precisar botar quanto de dinheiro, quanto de recurso, quanto de esforço para que eu possa crescer o meu negócio. Galera, é planejamento. É um planejamento. Quando coloca análise da situação atual, né, e a Nayara coloca isso de forma bem clara, né, o que é essa análise da situação atual? Aspecto interno, aspecto externo. Como que eu faço isso? Tem uma ferramenta que vocês podem utilizar, que é uma ferramenta muito simples. Muito simples. Se chama análise SWOT. Então, é o SWOT. W-O-T. Cara, mas é simples pra caramba utilizar esse negócio. Pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. É a melhor ferramenta de análise de cenário que vocês vão ter. Se vocês se aprofundarem nela e fizerem ela certinha, ela vai ajudar e ela vai dar um mapa para vocês de aquilo que vocês têm que é bom e aquilo que vocês têm que pode melhorar dentro da estrutura. E isso é muito importante. Existem oportunidades e ameaças no mercado externo, que vocês vão precisar trabalhar com elas para poder fazer o seu plano de expansão. Para poder pensar numa expansão. Então, vamos lá. Na receita de bolo, é olhar para aquilo que você tem internamente. Eu tenho espaço para crescer, eu preciso de mais matéria-prima, eu preciso de mais sistema, eu preciso de quanto de dinheiro para poder crescer. Existem algumas empresas que elas crescem em solavancos. Eu tenho um cliente que ele precisa, né? Ele vende um serviço de portaria remota. Cada vez que ele cresce, ele aumenta muito o custo operacional dele. Por quê? Para cada 10 prédios que são monitorados, ele precisa de 2 pessoas. 2 pessoas fazendo o monitoramento remoto desses prédios, porque elas vão revezar. Precisa de um folguista a 10 prédios, porque essas pessoas vão revezar e eu tenho alguém para cobrir as folgas nesse revezamento. Né? E eu preciso de um cara de manutenção.
para cuidar da manutenção. Ele tem que contratar 4 pessoas. Cada vez que ele chega a 10 prédios, quando ele vai pegar o 11º prédio, ele tem que contratar essa equipe. E essa equipe vai para mais 10 prédios. Então, ele chegou num patamar, né, está subindo, precisa contratar mais gente. Ele perde dinheiro, porque ele gasta nessas contratações, e vai recuperando isso aos poucos. E ele dá essas barrigadas para continuar crescendo. Essas barrigadas são barrigadas importantes, mas foram previamente desenhadas dentro do planejamento dele. Isso faz com que ele tenha um crescimento absolutamente sustentável. Então, ele sabe exatamente qual é o ponto de corte para que ele possa crescer, né? E a absorção do mercado é uma absorção que é paulatina. Se ele tivesse falado, vou crescer 200%, vou contratar mais 3 equipes, ele quebraria em 3 meses. Porque talvez em 3 meses ele não tivesse uma curva para receber esse capital para poder fazer isso. Ah, mas a gente tem as startups que fazem isso. Sim, as startups que queimam caixa fazem isso. Mas elas fazem isso num volume muito grande e com uma expectativa, às vezes, isso não é 100% verdade, às vezes muito bem ponderada. O que acontece é que muita gente queima caixa, quando o caixa não é seu, o caixa é do investidor. Né? Então é muito fácil você gastar o dinheiro que não é seu, o dinheiro que é do outro. Mas 90% de nós aqui trabalha com bootstrapping. Tira grana do próprio bolso para fazer o negócio crescer. E é uma grana cara. Agora, tem uma grana melhor que a gente vai utilizar. De quem é esse dinheiro melhor que eu vou utilizar para fazer o meu planejamento de crescimento e de expansão? O dinheiro do meu cliente que está pagando por aquele produto ou por aquele serviço. Mas para pagar por aquele produto, por aquele serviço, ele precisa ter a qualidade esperada. Então, às vezes, eu preciso investir antes de ter esse cliente. Então, ter essa curva de barrigada é importante. Para serviços físicos, a gente precisa considerar essa barrigada, porque eu preciso crescer equipamento, matéria-prima, eu preciso crescer a parte de infraestrutura, às vezes contratando uma cloud nova, mais espaço na nuvem, mais capacidade de processamento, às vezes trazendo profissionais específicos que vão me ajudar. Então, eu preciso de um cara que faça um pós-venda, um atendimento pós-venda, né, para poder manter esses clientes aquecidos, para que eu não perca eles no meio do caminho, diminua o meu churn. Então, fazer essa análise e essa projeção é muito importante. Essa análise, para poder começar essa projeção, a ferramenta que vocês vão trabalhar é uma ferramenta muito simples, ela chama SWOT. E todos vocês já devem ter ouvido falar ela, e ela é realmente simples. Gente, ela é realmente simples. Mas, se bem feita, ela é um espetáculo. Um espetáculo. Depois de a gente trabalhar com o SWOT, né, a gente fala, bom, mas eu preciso começar a pensar em outras coisas. Vamos pensar em estratégia. Mas daqui a pouco a gente vai falar de estratégia. Por quê? A partir do momento que eu comecei a planejar isso, a estruturar esse planejamento, eu entendi curva financeira, valores, investimento, o quanto eu preciso, qual é o meu payback, qual é o meu valor para eu chegar na minha curva. Tudo isso está bem claro. Eu preciso entender para onde eu vou. Para onde eu vou? E aí eu preciso estudar o mercado. Muitos de vocês falam, eu quero expandir, eu quero ir lá para o sul, para o sudeste, né, para o centro-oeste. Será que é o melhor mercado para você? Será que não é mais interessante a gente entender qual é o melhor mercado? Qual é o mercado que eu tenho menos concorrência? Qual é o mercado que eu tenho menos atrito para poder chegar? Qual é o mercado que me paga melhor por aquele produto ou por aquele serviço? Até para que eu consiga me consolidar para ir brigar em outros mercados que são mais agressivos, em outros mercados que funcionam de uma forma diferente. E aqui uma situação que aconteceu com um cliente meu. Desenvolveu um produto e um serviço, era um produto mais um serviço, um hardware mais um software, absolutamente incrível. Empresa do Ceará. Nossa, um hardware e um software absolutamente incrível.
fiz o planejamento de expansão, desenhamos um projeto de expansão deles, e eu falei, galera, vamos levar isso para cidades de pequeno e médio porte do Nordeste. Ele falou, não, bobagem, eu preciso entrar, eu preciso de um capital muito rápido, muito grande para poder fazer esse negócio acontecer. Eu falei, galera, você tem que ficar 2 anos, vamos amassar barro durante 2 anos, vamos que a gente vai conseguir se sustentar bem, etc e tal. Eu falei, não quiseram ir para um mercado mais agressivo, porque eles tinham certeza de que eles entrando nesse mercado mais agressivo, eles iam chamar a atenção de players que iam poder investir neles. Foi exatamente o que aconteceu. Eles vieram para São Paulo e começaram a vender produto mais serviço aqui em São Paulo. Né? A barrigada que eles deram, né, de despesa, afundando a empresa, em vez de manter a empresa sustentável e dar esses solavancos até chegar num nível onde eu posso gastar essa grana, eles consumiram todos os recursos da companhia para manter uma operação e começar uma operação fora do estado deles. E numa cidade mais agressiva, como o caso, eles escolheram São Paulo. Né? Bom, não preciso nem falar que quando eles foram conversar com o investidor, e o investidor topou investir neles, e eles estavam certos nisso. Eu falei, cara, vocês vão conseguir investidor? É certeza. Né? Mas o investidor olhou para o projeto deles e falou, vocês estão precisando. Então, em vez de eu dar uma mordida pequenininha, eu vou dar uma mordidona em vocês, porque você está necessitando dessa grana agora, porque senão a sua empresa vai perder valor e você vai quebrar. E ele perdeu a companhia. Simples assim. Perdeu o negócio deles. Se ele tivesse feito um trabalho de escalonamento nessa expansão, ele teria, cara, atingido todos os lugares. Então, quando a gente fala na expansão, eu preciso entender aonde que eu vou expandir. Qual é o menor mercado? E aí eu preciso fazer desenho de mercado? Preciso entender qual é o mercado mais adequado, o mercado que é mais afeito ao meu produto. Então, se eu estou falando de um mercado de ESG, né, não adianta eu pegar uma cidade de 50 mil habitantes, 400, que os caras não estão nem aí para ESG. Para eles, queimar carvão faz parte. Não faz sentido naquela cultura. Ah, mas eu posso ir para uma cidade de 50 mil habitantes que é de estudantes? Sim, lá funciona. Mas o estudante tem dinheiro para comprar o seu produto ESG? Não! Então não vai me funcionar, não vai resolver o meu problema. Ah, vale a pena eu ir para um centro um pouco maior, onde eu tenho estudante, eu tenho demanda e eu consigo fazer isso? Pode ser que seja, mas será que não vale a pena eu pensar numa cultura que esteja mais avançada em relação ao ESG, e aqui ESG como exemplo, para que essa cultura possa adquirir o meu produto? Ora, mas onde é que eu vou achar essa cultura mais avançada no Brasil? Se não tem no Brasil, vamos para fora do Brasil. Vamos olhar outros mercados, mas eu preciso enxergar o mercado dentro dessa estrutura de planejamento, eu preciso enxergar o mercado, que é o mercado mais acessível para o meu produto. É o mais afeito para o meu produto. E do ponto de vista também cultural. Também de absorção cultural. Né? Ora, quando a gente fala, né, gente, eu tenho família aí, em Fortaleza, aí no Ceará. Eu tenho família no Ceará, eu vou 2, 3 vezes por ano, eu vou para aí para ver os meus sobrinhos, minha sobrinha neta, né? Eu sou jovem assim, mas eu tenho uma sobrinha neta. Eu vou ver minha sobrinha neta e quando eu vou para aí, eu sempre faço um tour, converso com as empresas, converso com as startups, faço aquele passeio, né? Tem um nome, esse passeio tem um nome chique, né? Eu esqueci. Road Tour, né? Como é que é? Road Trip, né? Sei lá, tem um nome chique, me fugiu. Eu dou esse rolezinho por aí e eu converso com as pessoas e vejo exatamente isso. A galera não olha porque elas têm na mão. Elas querem expandir, elas querem ir para outro estado, elas querem ir para outro, para outro país, mas elas não olham porque elas têm, né, de animal, assim, de grande e de necessidade, por exemplo, na região que elas estão. Aí eu quero ir para o Sudeste. Mas por que você vai para o Sudeste, diabos?
né? Aqui eu tenho 500 mil pessoas fazendo a mesma coisa, todo mundo concorrendo, eu tenho um monte de concorrente indireto. Eu não preciso nem ter um concorrente direto, eu tenho um concorrente indireto que já rouba seu mercado. Para que eu vou vir para um oceano vermelho? Eu vou para um oceano. Me mantenho num oceano azul. E me mantendo num oceano azul não significa que eu vou ganhar milhões. Galera, às vezes a sustentabilidade não está em ganhar milhões, está em ganhar menos. Mas se manter sólido o suficiente, criar um colchão e uma musculatura suficiente para a companhia, para que ela possa expandir, ou se vier alguém comprar vocês pelo aquilo que vocês valem de verdade, e não desvalorizando o negócio de vocês. Plano de expansão tem tudo a ver com isso. Então, eu tenho que analisar a estrutura interna, fazer um planejamento, entender o financeiro, entender quais são os meus solavancos para eu poder fazer esse crescimento, pensar na sustentabilidade do negócio, e aí eu preciso olhar para os meus concorrentes também. Olhando para os meus concorrentes é entender, esse meu concorrente, ele pode trabalhar comigo ou ele vai trabalhar contra mim? Em alguns momentos, o seu concorrente vai trabalhar contra você, porque vocês vão dividir mercado. Em outros, vocês podem trabalhar junto. Será que aqui não seria o caso da gente unir forças para fazer uma expansão? E aqui eu já começo a entrar em como eu posso fazer essa expansão. E como que eu posso fazer essa expansão? Eu posso, eventualmente, unir forças com outra pessoa, junto dois e faço um maior. Eu posso adquirir, comprar pequenos negócios e fazer com que eles se multipliquem, né? Ou posso ser simplesmente engolido por alguém que é muito maior que eu. Mas para ser engolido por alguém muito maior que eu preciso estar muito bem no mercado. Eu preciso ser muito bem visto no mercado. Eu preciso ser querido no mercado. Eu preciso ser desejado enquanto empresa no mercado. E para isso acontecer, eu preciso ter uma empresa organizada. Olha lá aquele primeiro passo que eu falei de olhar para a organização interna, para a estrutura de governança, para a estrutura de risco, para a estrutura de compliance da empresa. Eu preciso ter uma empresa muito organizada, uma empresa sólida financeiramente e uma empresa sustentável. E aí, quando eu falo uma empresa sustentável, eu estou falando daqueles 4 aspectos da sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, como um todo, ou financeira, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, porque sim, eu preciso ter os meus colaboradores, né, engajados, né, comigo, né, sendo bem remunerados. Não preciso pagar uma remuneração brutal para os caras, mas eu não posso pagar um salário de subemprego para os meus colaboradores. Eu preciso manter eles afeitos, próximos de mim, para que a gente possa fazer esse negócio funcionar. Eles vão se sentir parte do negócio, remunerar bem é importante. Até porque essa remuneração adequada dentro desse princípio de expansão faz com que a gente atraia bons e novos talentos. Então, ter um bom ambiente faz isso, etc. E no final, juntando esses 3, eu tenho a sustentabilidade do próprio negócio. É um negócio consolidado, é um negócio que se sustenta, é um negócio que paga as suas contas e tem uma reserva de caixa. Eu não preciso ter um lucro brutal, mas eu preciso ter uma reserva de caixa, eu preciso ter uma sobra que permita eu fazer, por exemplo, um investimento de expansão, onde às vezes eu preciso contratar aqueles 4 colaboradores para poder adquirir mais 10 clientes, ou para poder atender bem esses 10 clientes. Porque se eu fizer a expansão e a qualidade do meu serviço cair, meu amigo, isso é um problemaço. E foi o que eu falei para esse meu cliente. Ele falou, nossa, mas eu tenho mais 3 prédios para pegar, eu vou ter que contratar. Cara, eu não tenho dinheiro para contratar essas 4 pessoas, mas eu tenho que fechar esses 3 prédios. Eu vou botar eles para dentro e vou esfolar os caras para que os caras atendam. E é o que é. Eu falei, não é o que é. Se você fizer isso, a qualidade do seu serviço cai, você vai ter um problema. Porque você vai perder aquilo que você já tem. Nossa, o que eu vou fazer? Tomar dinheiro no banco, não sei o quê? Eu falei, não, vamos autofinanciar. Em vez de fechar esses 3 clientes agora, fecha 5 no segundo semestre. Não, mas eu vou perder essa janela. Não vai perder essa janela. E ele não perdeu a janela. Não perdeu a janela. Mas ele conseguiu se programar, fez isso de forma escalonada, porque ele guardou e ele previu isso num plano de expansão, contratou os 4 funcionários, pôs os 3 projetos para dentro e depois pegou mais 2, equilibrou a conta e só cresceu. Então ele fez o solavanco, ele teve que dar uma barrigada, e às vezes no começo a barrigada é mais funda, né? E depois ele voltou a crescer e a expandir o seu negócio. Caio, por gentileza,
Fala enquanto eu vou encher minha garrafinha de água, por favor. O que você está falando ressoa bastante em mim, eu acho que faz muito sentido. Só queria pedir para você fazer a diferenciação, né? Porque é importante ressaltar que você está falando para um público especialmente de bootstrap, infelizmente, as referências que a gente tem de mercado na mídia, né, dos casos de sucesso, são empresas de capital intensivo, como, por exemplo, o próprio Nubank ali, que você vê que eles queimaram muito dinheiro por muitos anos tipo, correndo muito risco, mas eles tinham dinheiro para queimar, eles tinham investidor que bancasse a tese, e a maioria das vezes a gente não vai ter gente para queimar tanto dinheiro quanto eles queimaram. Então, eles conseguiram virar o jogo e hoje, né, é visto dessa maneira como um grande caso de sucesso. Mas por muitos anos, muita gente desacreditou, mesmo botando muito dinheiro. Cara, é excelente o que você está falando. E assim, de verdade, eu estou falando para a galera de bootstrapping. Até porque esse cara, ele fez bootstrapping. E ele usou o dinheiro mais importante que você tem na jogada, o dinheiro do cliente. Por isso que o planejamento é tão importante, por isso que a estruturação da expansão é tão importante. Não adianta você ter lucro e você não conseguir equilibrar esse lucro, guardar esse lucro para poder investir ele num plano de expansão. Porque o que a grande maioria de nós faz é pega o lucro e não reparte o lucro, não devolve o lucro para dentro da companhia, usa para sobreviver. Né? Até porque o nosso tipo de empreendedorismo ainda é um empreendedorismo, por mais que as pesquisas falem que a gente empreende porque a gente quer, mentira. O brasileiro empreende por necessidade. Né? A pesquisa diz que mais ou menos 50% dos brasileiros empreende por necessidade. Mas se a gente analisar isso de forma mais aprofundada, né, chega a 70%, 80% dos brasileiros empreende por necessidade. É difícil quem empreende porque quer empreender, porque tem veia, porque sempre começa com uma necessidade específica. Por quê? Porque, galera, 70% da nossa população não está na classe média. Né? Então, quem empreende, não empreende tendo alguém para bancar a conta em casa. Né? Empreende porque precisa bancar a conta em casa e precisa correr atrás do dinheiro. Esse é o grande X da questão. Então, para esse tipo de público, é mais importante ainda o planejamento. Ah, mas eu vou perder muito tempo. Não vai. Você vai investir tempo para não perder dinheiro. É diferente. Então, Caio, para quem faz bootstrapping, que é o nosso caso, não é só o seu caso, é o nosso caso, o meu caso, o caso da Laura, o investimento dela, para a gente, né, que se rala para fazer o negócio acontecer, é mais importante ainda fazer o planejamento. A análise de cenário que você vai fazer com o SWOT, ela vai te dar a oportunidade de você começar a pensar em movimentos estratégicos. E esses movimentos estratégicos vão, né, te auxiliar num projeto de expansão. Como que faz para a gente fazer isso? Então, eu pego o SWOT e cruzo essas informações do SWOT, ok? E eu vou usar para isso o TOWS. Essa é a metodologia que alguns chamam de SWOT, matriz SWOT cruzada. Tá? Então, eu cruzo isso. E cruzando isso, eu consigo, percebam, eu consigo, de forma clara e de forma efetiva, desenhar algumas estratégias para o meu negócio. E essas estratégias, a partir dessas estratégias, a gente vai desdobrar planos de ação. Então, percebam, eu comecei organizando a companhia, olhando o cenário, e agora eu estou começando a pensar em estratégia que vai se desenvolver num plano de ação. E aqui eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês para mostrar como que é essa matriz, como que eu gosto de desenhar essa matriz. Cadê vocês? Ah, vocês aqui. Né? Como que eu gosto de desenhar essa matriz? Então, eu tenho
Todo mundo vê minha tela? Desculpa, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela ou não. Alguém pode me dar? Estou vendo sua tela, dá para ver. Obrigado. Ih! Obrigado! Parada é a seguinte, a gente vai fazer uma análise dos aspectos internos e externos, e vocês estão vendo aqui, internos e externos, oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, e a hora que eu cruzo isso, eu tenho forças e oportunidades, fraquezas e oportunidades, forças e ameaças, fraquezas e ameaças. A estratégia entra aqui. E quais são as estratégias que a gente vai adotar nesse formato de análise de cenário? Né? Eu tenho, de um lado, forças e oportunidades. Se eu sou forte pra caramba numa coisa e eu tenho uma oportunidade de mercado muito interessante, o que eu faço? Eu ataco. Estratégia ofensiva. Né? Eu preciso lembrar que eu preciso atacar esse mercado. Eu sou muito bom, mas eu sou muito bom na reciclagem. Eu tenho um método de reciclagem que as outras pessoas não têm. Mais do que isso, eu tenho ferramental que essas pessoas não têm, porque esse meu ferramental é só meu, ele é registrado, ele é pronto. E eu tenho uma necessidade de mercado muito grande, porque as pessoas precisam reciclar isso e elas não sabem nem como e nem têm ferramenta. O que eu faço? Ataco. Para fazer essa estratégia ofensiva, e aqui usando o exemplo da reciclagem, o que eu vou fazer? Vou bater na porta daquelas empresas, vou contratar uma equipe de campo, eu vou começar a pensar num plano de ação para promover esse ataque. Então, pensei na estratégia, desdobra num plano de ação. Mas eu sou muito bom em reciclagem, mas eu tenho uma ameaça. Estão surgindo novas tecnologias que vão fazer aquilo que eu faço. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou sentar e chorar? Não! Eu tenho uma estratégia de confronto aqui. Se eu tenho uma estratégia de confronto, eu preciso otimizar os meus pontos fortes, destacá-los para, de uma certa maneira, diminuir as ameaças que são os fatores externos que vão atrapalhar o meu negócio. Então, eu tenho uma estratégia de confronto. Como que eu vou confrontar? Vou fazer uma melhor comunicação, uma política de mercado melhor, uma política de preço mais agressiva, alguma coisa eu vou fazer. E aí eu começo a desdobrar planos de ação. Mas aí eu sou fraco pra caramba e eu tenho uma oportunidade que é uma bola quicando na área que eu preciso chutar para dentro. O que eu faço? Se eu sou fraco nisso internamente, preciso melhorar esse negócio, né? E eu tenho uma oportunidade de expansão, uma oportunidade de mercado muito grande, o que eu faço? Me reforço, me capacito, melhoro aquilo que eu tenho e que eu não sou bom. Mas como é que a gente vai aplicar isso? Por exemplo, essa estratégia de reforço é a necessidade que eu tenho de olhar para o mercado e ver o mercado está carente do meu serviço, mas eu não estou organizado o suficiente para levar esse meu produto, esse meu serviço para o mercado. Eu não consigo expandir. E eu tenho uma oportunidade de expansão muito grande. Eu tenho que me reforçar. Eu vou me reforçar ou me capacitando internamente, capacitando a parte jurídica, a parte administrativa, a parte financeira, a parte operacional, a parte de infraestrutura, o que seja para levar aquele produto, ou eu vou me juntar com alguém que possa cobrir essa necessidade que eu não tenho. E aqui eu posso pensar num licenciamento, eu posso pensar numa cessão de direitos, eu posso pensar numa fusão, pensar numa série de coisas relacionadas a essa estratégia de reforço, que elas vão se desdobrar num plano de ação. Por fim, eu tenho a estratégia de defesa, que é onde eu consigo identificar que eu sou fraco em alguma coisa e eu estou sendo ameaçado pelo mercado. Meu amigo, se eu sou fraco e estou sendo ameaçado, o que eu vou fazer? Horas eu vou me defender. Eu vou me defender ou me fortalecendo onde eu sou fraco, né? Ou tentando, de alguma forma, diminuir o impacto que aquele problema, que aquela ameaça vai gerar na minha companhia, vai gerar na minha empresa, vai gerar na minha startup. E aí eu vou ter que desenvolver alguma estratégia defensiva para que eu não prejudique a minha empresa como um todo.
Quando a gente faz essa visão e a gente começa a fazer esse cruzamento de informações, galera, a gente desdobra um monte de plano de ação. Um monte de plano de ação. E a partir do momento que eu desdobro esses planos de ação, eu começo a pensar, né, o que é prioridade dentro de determinado momento. E aí eu tenho mais um monte de planilha, mais um monte de metodologia de priorização. E eu posso usar a que vocês quiserem. Mas o que eu preciso entender qual é a urgência, qual é a necessidade, né? E o que eu consigo fazer naquele momento. Porque eu preciso entender as minhas limitações. Mas as minhas limitações eu estudei lá atrás, quando eu olhei para dentro de mim. Quando eu olhei para dentro da minha companhia, quando eu comecei a fazer o SWOT, antes de cruzar ele, eu já entendi quais eram as minhas limitações. Em relação a tempo, em relação a dinheiro, em relação à expansão, em relação a tudo isso que a gente tratou. Tá? Então, quando a gente fala em projeto de expansão, eu não posso esquecer de pensar em estratégias, em planos de ação. E eles são estruturados. E aqui eu passo para vocês duas ferramentas simples de fazer, que vocês conhecem a estrutura delas, mas que muitas vezes a gente aplica de uma maneira meio bangu, assim. Aplica aí. E não, se a gente der a real importância para elas, a gente vai ter uma coisa muito interessante. Por fim, a gente tem que entender que para poder expandir, a gente vai ter um aspecto cultural, um aspecto de público. Então, se eu quiser colocar um picolé de cupuaçu, de açaí com cupuaçu, né, lá em Natal, é bem possível que aquele público tope o picolé de açaí com cupuaçu, ou de cupuaçu com açaí. Se você trouxer esse picolé de cupuaçu com açaí para São Paulo, os caras vão reclamar que é muito azedo. Então você precisa entender quem é o seu público, com quem você vai conversar. Até para fazer o que a gente chama de tropicalização, que é a adequação do seu produto naquele mercado específico para onde você quer trabalhar. Simples assim, né? Quando a gente vai comer açaí, aqui em São Paulo a gente come ele gelado e ele doce. Quando a gente vai para o norte, a gente come açaí salgado. Eu nunca tinha comido açaí salgado. Eu nunca tinha visto, nem sabia nem que era possível fazer isso. Tem uma adaptação de mercado. Abacate. Vocês comem abacate como? Abacate eu como amassado, com aveia, com açúcar, né? Abacate é doce, né? Eu uso para fazer doce, uso para fazer vitamina, eu bato com leite, né? Mas você já comeu o abacate dentro da salada, salgado, dentro de um sanduíche? Então, né, as pessoas estranham isso, mas a gente adapta aquela cultura. Eu quero fornecer, eu produzo abacate, eu preciso expandir o meu mercado. Para expandir o mercado, eu preciso entender onde que aquele meu produto mais pode ser utilizado. Se no caso é o abacate, eu vou pegar aquele abacate, né, e vou mostrar que ele tem diversas aplicações. Eu posso trabalhar ele tanto com doce quanto com salgado. Para o norte e nordeste eu posso trabalhar ele o que é mais azedinho, porque culturalmente isso é muito mais aceito, e no sul e no sudeste tem que ser mais doce, porque culturalmente é mais aceito. Percebam que quando eu começo a fazer esse estudo de mercado, eu desdobro ele dentro do nosso plano estratégico. E aí vão entrar os planos de ação. E aí entram os nossos planos de ação. Então, cara, eu posso expandir de diversas formas? Você pode expandir de diversas formas. Posso expandir para qualquer lugar? Pode expandir para qualquer lugar. Eu preciso ter cuidado muito. E você precisa expandir pensando aonde você vai pisar. Ninguém sai de um barco sem saber aonde está botando o pé. Vocês já desceram de um barco na beira do rio e você botou o pé e seu pé afundou quase que até o joelho, porque você não estava no lugar certo para poder descer do barco? Isso é o que vai acontecer se você não souber o que está acontecendo. Esse silêncio é mortal.
Galera, agora são 17 horas e 27 minutos. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu quero utilizar. A gente tem mais meia hora, né, Laura? Eu quero, depois de fazer essa digressão, de trazer esse conteúdo técnico para vocês, dessas aplicações, e contar alguns cases para vocês, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui junto e ouvir um pouco de vocês, as necessidades de vocês em relação à expansão, para que eu possa fazer, e se a Laura me permitir, é claro, né, uma rodada de como se fosse uma mentoria coletiva, explicando para vocês como é que você vai aplicar isso no caso real, no caso concreto de vocês. Né? Porque, cara, estão aqui 22 pessoas na sala, dá para a gente fazer isso, vai dar uma dinâmica muito legal, e eu acho que a gente consegue aterrissar esse conteúdo de uma forma bem bacana. Laura, o que você acha? Curte? Eu autorizo, libero e considero, mas a gente precisa garantir só que nós não vamos estourar muito o nosso tempo por conta aí das agendas de todo mundo. Mas por mim, meu filho, arrebenta. Então tá bom. Em meia hora a gente faz isso. Pode ser? São 17h29. Antes das 6 eu paro o que eu tenho que fazer e a gente volta pro encerramento. Aí tem as palavras finais. Fechou, galera? Vamos lá. Quem quer começar? Cara, já que tava esse empurra, eu vou correr na frente aqui. Vai começar falando. Marcos, mano, é o seguinte, pô, um assunto do caramba, assim, que você falou e muita coisa, eu acho que enquanto você explicava, eu me identifiquei mesmo, assim, né? Só para te situar, a gente tem ali mais ou menos, oficialmente, né, um pouco mais de um ano de CNPJ aí, fundado mesmo, assim, direitinho, e começamos a faturar a partir do meio do ano passado, basicamente, né? E aí, o que acontece? Nesse meio termo, teve um programa que abriu que selecionava 6 startups aqui do Brasil por ano para uma seletiva de aceleração externa, fora do país. E aí a gente viu a oportunidade e falou, pô, por que não, né? A gente aplicou tal, fomos selecionados, inclusive, e participamos da aceleração. Nessa aceleração, no final, ela tem um prêmio para quem fica em primeiro lugar, né? E a aceleração é toda em inglês, tal, rolou lá. Para nossa surpresa, a gente derrotou todo mundo, ficou em primeiro lugar. E aí a gente ganhou uma estratégia chamada soft landing, né? E aí nesse caso nossa aceleração foi feita na Polônia e a gente ganhou soft landing para a Europa, né? E aí nesse caso, por exemplo, aconteceu muito rápido e eu só tinha visto a oportunidade e falei, cara, vou aplicar. Se der, deu. Se não der, beleza. Totalmente despretensiosamente e eu não pretendia nem entrar quanto mais vencer. Aí quando vencia, chegou a galera, oi, parabéns, tal, agora vamos expandir. Aí eu falei, puta. Beleza, eu comecei a faturar tem pouco tempo, agora eu vou precisar. Isso aí, o fim da aceleração foi mais ou menos em novembro, né? Foi um ano de aceleração. E aí a gente começou a ter essa base aí de começar a planejar uma expansão de tipo assim, hoje em dia meu mercado está um pouco mais pro Brasil, ele era muito na época que a gente passou, era muito Nordeste. Então, tipo assim, pô, eu só atendo Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e tipo, beleza. Agora eu consegui mais algumas regiões mais pro sul, mas mesmo assim, tipo, não batia, né? Aí eu falei, cara, começou a exigir da gente uma maturidade de expansão que a gente não tinha na época, assim, desse quesito. E aí eu acabei tendo que falar com eles para segurar. Eu falei, ó, gente, apesar da gente ter ganhado e de tudo ter rolado assim tão legal, o próprio produto também tratou de levar isso, né, um pouco para frente, mas tipo assim, a gente não consegue chegar aí agora, tipo, porque além de a gente ter isso aqui, você pega os nossos custos e multiplica por 6 ali, que é o euro. Aí a própria galera falou, nossa, mas e aí a gente tá esperando vocês virem já próximo mês para fazer a abertura da empresa aqui dentro da Polônia e tudo mais, e começar, porque até então realmente, como vencedor, a gente acabou atraindo uma galera lá, né? E é até interessante que, como você falou da adaptação, a dor de lá é outra, na verdade, que a gente resolve, entendeu? A gente resolve, mas é outra dor, não é a daqui. E aí, tipo, enrolou e tal, mas só que de fato a gente entrou num turbilhão assim, cara. E
Aí eu tive que mandar para eles um comunicado e tal. Então, por exemplo, a gente está previsto para se adaptar e conseguir fazer essa implementação daqui para o meio agora desse ano, de realmente ir para lá, implementar e iniciar as operações, porque realmente houve uma certa necessidade de demanda de ir lá para cá, e houve essa soft landing, a gente ganhou um soft landing para entrar lá e tal, e o governo também disponibilizou isso para a gente, postou a gente no LinkedIn como empresa, o que deixou com aquele senso de, meu Deus, eu tenho que agora não tem como simplesmente não ir, né? E aí, tipo, e agora a gente tá nessa, a gente ficou, tá nessa, embarcou nessa, entendeu? E aí tá nesse plano de expansão que, tipo assim, ele precisa acontecer, não naquele estilo dos 3 prédios lá que tu falou, mas eu tô tentando fazer isso da forma mais equilibrada possível, tá entendendo? De um jeito assim que a gente também não se estabefe no caminho e morra lá e morra aqui, e morra tudo de vez. Até porque eu sou exclusivo da startup, né? Meu CTO é exclusivo também para startup. A gente vive só para isso aqui, então, tipo, é esse rolê, sabe? Cara, vou ser bem pragmático com você. Não existe nada pior do que a gente ter alguém demandando o nosso produto, demandando o nosso serviço, e a gente não conseguir entregar. Que a gente não está estruturado o suficiente, a gente não está organizado o suficiente para que isso aconteça. Isso é mortal, cara, para a gente. E é mortal para o nosso negócio, porque às vezes a gente perde, as pessoas vão falar, putz, os caras não são organizados, a gente perde o interesse. E a gente acaba afastando esses bons negócios da gente. Às vezes, para manter esse negócio bom de expansão, a gente tem que cortar na carne. E eu tenho que sangrar junto. E aí que eu falei de dar essa barrigada. Quanto de dinheiro eu vou ter que investir agora, né? Ou ter que buscar dinheiro agora e me vender barato agora para trazer capital para dentro, porque eu não fiz a lição de casa certa lá atrás. Né? Tem que fazer um planejamento para ontem. Tem que pensar num planejamento financeiro, um planejamento estrutural, né? Para ontem. Só que fazer esse planejamento estrutural, esse planejamento financeiro para ontem custa. Custa tempo, custa dinheiro, meu, e é pesado. Se eu for abrir uma empresa na Polônia, como que eu vou abrir essa empresa na Polônia? Como que eu vou trazer esse capital? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse negócio acontecer, efetivamente? Eu vou ganhar alguma coisa para isso? Não, não vou ganhar nada para isso. Percebe? Tem muito detalhe aqui no meio do caminho que pode te atrapalhar, pode te criar dores de cabeça muito maiores. Porque se você frustrar a expectativa daquele que está te chamando, cara, é uma vez só. E o meu pai sempre fala, o cavalo encelado passa na sua frente uma vez só, não passa duas. Os caras não vão esperar que você ganhe de novo, ou você esteja pronto. Ou você está pronto agora, você não vem mais. Então, bicho, dá uma acelerada, porque senão você vai perder talvez a oportunidade de ouro que você ganhou. Fato, fato. Meu medo realmente é esse, né? Tipo assim, apesar de ter essa questão de segurar, mas, porra, compreensível. não dá para parar, né? Não dá para esperar tanto. Tem que correr. Isso aí. Caio. Opa, minha pergunta, ela passa um pouco sobre a questão da expansão, né, relacionada a essa questão dos clientes, e sobre o que você citou também sobre tropicalização, que para mim remete um pouco à pivotagem, né? Assim, de certa forma. E eu queria entender, assim, quais são os indicadores, por exemplo, né, pegando o exemplo que você falou lá do picolé. Vamos dizer que eu desenvolvo esse picolé lá no Rio Grande do Norte, que tem um público, e aí eu quero trazer para São Paulo do jeito que ele é, até eu entender que ele é necessário ajustes para se adaptar ao mercado. Quais são os indicadores que a gente pode acompanhar para entender se a gente está entendendo mesmo o público e se realmente a demanda do público é essa mudança, ou se a gente ainda, sei lá, está desistindo cedo, ou se a gente ainda não fez a argumentação correta. Qual é o balanço que tem entre essas duas coisas, né? Entre ter uma firmeza na sua proposta de valor e pivotar, ajustar o produto para um outro cliente. Tá, você vai pensar o seguinte,
Antes de mais nada, a gente não pode confundir a tropicalização com a pivotagem. Você não está mudando o seu produto, você não está mudando o seu serviço, você está ajustando ele para um novo mercado. Tá? Antes de você levar esse produto ou esse serviço para um novo mercado, você primeiro precisa se consolidar no seu mercado. Essa é a primeira coisa. Né? Mas eu já tenho uma loja aqui que já compra o meu picolé. Agora eu quero vender lá no sul do país e eu vou ter que colocar açúcar. Cara, não, acha mais lojas que vão comprar o produto do jeito que você faz antes de você criar essa segunda linha ou de você tropicalizar. Porque você vai se consolidar e gerar capital para que você possa fazer a expansão. O que vai te dar esses indicadores é a sua pesquisa de mercado. E a sua pesquisa de mercado ela precisa levar em consideração a cultura daquela região. E o quanto aquela região específica, ou aquela cidade específica, ou aquele país específico, tem de necessidade para aquele problema. Então, você vai pensar o seguinte, né? Se existe aquela dor, qual valor dão para aquela dor? Qual mercado tem aquela dor? Como que eles resolvem atualmente aquela dor? Quando você pensa na dor, quando você pensa na sua solução, a sua solução ela é adequada para aquele mercado do ponto de vista jurídico, e aqui a gente está pensando em compliance. A sua solução é adequada para aquele mercado do ponto de vista tecnológico, quer dizer, as pessoas usam aquela tecnologia é uma tecnologia corrente ou é uma tecnologia que é muito avançada ou já entrou em desuso naquela região? Como que as pessoas estão vendo o seu preço em comparação ao preço do concorrente? Porque ela tem um problema e ela resolve aquele problema de uma forma que você já identificou. Você já identificou o mercado, você já identificou o preço do concorrente. O seu preço vai ser mais barato ou vai ser mais caro? Quais são as vantagens ou desvantagens que o seu produto vai ter frente, né, a sua solução para aquela dor vai ter frente àquele problema e como que ele é resolvido naquela região? Aí a gente vai conseguir, de verdade, traçar alguns indicadores. E aí a gente vai fazer, e a expansão a gente não faz uma porrada só. A gente faz testes. A gente testa. Né? A gente entra e entende o que está acontecendo, volta, recua, vai para a prancheta, testa de novo, recua a prancheta, testa até você executar e conseguir firmar. Você não vai chegar no mercado direto nos grandes players. Você vai pegar players menores, vai pegar clientes menores para testar, inclusive, a adequação do seu produto para aquele mercado, para aquele segmento, para aquele tipo de player, para aquela cultura específica daquele local. Então, se você não estudar a cultura, não estudar a economia, não entender como socialmente eles resolvem aquele negócio, você vai naufragar. Por exemplo, se você pegar abacate e querer vender, porque você é o maior exportador, né, o maior fabricante do Brasil de vitamina de abacate, e querer levar, porque todo mundo come abacate no México, né, você querer levar, né, a sua vitamina de abacate para o México. Você vai naufragar de maneira retumbante. Porque para eles, para aquela cultura que consome abacate, o abacate é salgado, o abacate não é doce. E é quase que um sacrilégio você comer o abacate doce e não comer salgado. Então você vai ter uma rejeição pelo aspecto cultural do produto que você é muito bom fazendo. Perceba que a gente tem uma série de sutilezas aqui, mas que você tem que considerar, especialmente quando a gente fala do aspecto cultural daquele mercado que você vai atuar. Te ajudei? Sim, ajudou bastante. Obrigado. De nada. Lara, por favor. Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente fez a análise SWOT, um dos principais pontos fortes nosso comparado a outros concorrentes, nós temos uma plataforma que automatiza o pós-venda.
a gente viu toda a parte de consultoria e alinhamento que a gente faz no primeiro mês. De fato, entender a demanda do cliente, fazer um benchmark e criar estratégias bem personalizadas para ele. É um contato bem humanizado, inclusive sempre é dos heads que faz esse contato com o cliente. Pensando na expansão, eu vejo que é humanamente possível manter a mesma qualidade e contato humanizado se eu, né, começar a captar diversos clientes. Porque hoje a gente não tem uma equipe estruturada. Aí eu entro numa sinuca de bico. Ou eu automatizo o meu processo e crio uma estrutura já automatizada de um fluxo mais robô, menos humano entrando, e aí eu perco uma grande destaque nosso em relação aos concorrentes, porque não é preço, é essa consultoria que é o nosso valor diferente. Ou eu mantenho essa estrutura, mas eu vou ter que criar alguma régua para limitar a entrada de forma imediata, ou ter um fluxo de novos colaboradores para serem o head de cada cliente, mas que financeiramente não vai, digamos assim, compensar. Então, eu estou naquele processo. Eu automatizo para tentar captar mais, ou eu mantenho a humanização e talvez crie uma esteira ali de captação de clientes mais lenta para dar tempo, porque também é um ponto importante. Esse trabalho, digamos assim, é mais no primeiro mês que a gente está fazendo a implementação, depois é um fluxo mais automatizado, mas no primeiro a gente realmente, literalmente, senta com o cliente, pega na mão e faz junto. Legal. Vou contar um caso da minha consultoria para você, tá? Minha consultoria de gestão empresarial tem 20 anos. Quando eu comecei, eu comecei sozinho, óbvio, né? E aí eu trouxe um sócio e a gente começou a expandir o negócio. E aí eu comecei com um monte de processo de automatização, automatizei, fiz isso, fiz aquilo, cara, fiz o diabo. E a gente cresceu muito e cresceu muito rápido. Mas o meu grande diferencial era o meu contato próximo com os clientes. Deixei de ter um contato e uma atenção com os clientes, eu comecei a perder qualidade. Comecei a perder qualidade, comecei a cair. O que eu fiz? Falei, não quero essa expansão, não quero essa expansão louca, não quero crescer e atender todo mundo, eu não quero ser concorrente da Deloitte, prefiro fazer uma consultoria boutique, atender menos clientes de forma mais personalizada, mais humanizada, mas atender eles com um diferencial. Meu diferencial no mercado é que eu tenho um atendimento que as outras pessoas não têm. Eu tenho um nível de resposta, um nível de comprometimento que as outras pessoas não têm dentro da minha segmentação, né? Eu tenho um nível de especialização que as outras empresas não têm dentro da minha segmentação. Simples assim. Eu encontrei um nicho e fui trabalhar naquele nicho. Ah, mas você continuou crescendo? Continuei. E aí, para continuar esse crescimento, eu construí gerentes de conta, eu desenvolvi como se fossem gerentes de conta, né, num primeiro momento, e esses gerentes de conta eram responsáveis por esse relacionamento, por fazer esse reforço de relacionamento. Né? Quando eu coloquei um vendedor para fazer uma venda, eu nunca deixei o vendedor ser o meu closer. Quem era o closer era eu. Eu era o cara que apertava a mão no cliente e falava, é assim que nós vamos entregar. Né? E aí o negócio começou a fluir de uma forma diferente. A partir de um determinado momento, eu deixei de ter essa estrutura gigantesca que eu tinha e voltei a ter uma estrutura mais enxuta. Por quê? Porque eu entendo que hoje eu preciso muito mais de qualidade de vida, muito mais de curtir o meu filho que fez 9 anos, curtir minha esposa que fez 50 anos, curtir os meus amigos que eu mal consigo ver porque eu estou sempre atolado de coisa para fazer, né? Do que ficar me matando para resolver problemas dos outros. Isso é sustentabilidade social, emocional, mental. Cheguei onde eu queria, sou um profissional reconhecido no meu meio, conheço bastante gente, sim, faço muita coisa legal, sim, né? Sobra grana? Não, né? Tenho uma vida ali espartana, bacana, não sei o quê, mas dentro daquilo que eu considero o suficiente para ter um estilo de vida digno. Né? É o que eu penso. Por isso que eu olhei e fiz aquela reflexão no começo para a gente. Né? E essa expansão, o que eu fiz para poder expandir? Eu atraí pessoas boas para trabalhar comigo. Hoje eu tenho bons parceiros de negócio,
parceiros que executam excelentes negócios que eu poderia entregar se eu me dedicasse o quanto eles se dedicam. Mas eu prefiro fazer essa troca e dividir esse bolo com mais gente e continuar atraindo bons negócios e bons clientes e coisas boas, né, desse todo, do que botar todo mundo debaixo de mim. Eu poderia, por exemplo, vender esse meu parceiro através da minha bandeira e eu receber e repassar para esse parceiro. Poderia. A responsabilidade daquela execução seria minha? Seria. Eu confio nele plenamente, nesses meus parceiros plenamente, para que eles possam fazer isso? Confio. Mas que vantagem Maria leva? Né? Eu posso ter um preço muito mais competitivo, justo, honesto, decente para todo mundo pode trabalhar muito melhor, todo mundo pode se sentir parte do todo mundo com a sua responsabilidade, todo mundo crescendo junto, trazendo parceiros para agregar valor. Esse parceiro acaba me vendendo para outros projetos, né? Eu vendo esse parceiro para outros projetos e a gente acaba num fluxo, quase que construindo um ecossistema de solução para determinados tipos de negócio. Né? Então, hoje, essa questão social, da arquitetura social, acaba funcionando muito bem. E ela pode ser uma ferramenta de expansão do seu negócio. Então, pensa nisso. Como que eu vou expandir o meu negócio trazendo pessoas? Poxa, posso deixar uma pessoa que vai fazer esse aporte inicial, pegar na mão do cliente, conversar com o cliente, estruturar, fazer o briefing bem feito, fazer a implementação e eu acompanhar, eu fazer o closer. Será que vai funcionar? Será que o cliente quer? Ou não, meu cliente quer um negócio mais personalíssimo. Conversa com o seu cliente. Pergunta para ele o que ele quer. Só para complementar, eu estava pensando, na verdade, em a gente ter tipos de planos. Então, teria um plano mais básico, porque aí eu consigo atender essas pessoas que querem preço e não querem, né, pagar tanto por a equipe, tá mais colada, e aí vai ter um tipo de serviço entregue diferente, mas a gente manter ainda um plano em que a gente colhe junto, que a gente vai considerar, né, nosso customer success, para de fato dar ali o sucesso para o cliente. Então, eu pensei de fato em criar, porque eu também não quero fechar portas, já que a gente está começando, né, ter o máximo de clientes, até para chegar ali nos top 100, top 1000 clientes, eu quero ter esses números. Então, para mim, seria interessante atacar os dois lados. Então, eu acho que eu vou seguir por esse caminho mesmo. Obrigada. Siga, ele é super funcional, ele dá super certo, porque você vai também segmentar internamente os seus clientes. Você vai ter o cliente A, que é aquele cliente que vai te pagar mais por um serviço mais personalíssimo, e aquele outro cliente que vai pagar por um serviço de prateleira. Doutor. Luciana, por favor. Oi. Você falou aí muitas dores nossas, né? Acho que você estava aí fazendo telepatia. Quando você falou em arrumar a casa, né? Nossa startup completou 2 anos. Então, a gente só fez arrumar a casa nesses 2 anos e até chegar, né, a um patamar de reconhecimento nacional. Nós fomos participar de um evento, né, nasceu uma concorrência com construtoras, né? Nossa solução é para a construção civil, não era uma concorrência para startups, e vencemos o 1º e 2º lugar. E nisso a responsabilidade, eu estou indo agora para São Paulo, não sei se vocês estão em São Paulo, participar da ENIC, e vou fazer a palestra sobre sustentabilidade na construção e apresentando os nossos produtos. E aí vem, arrumei a casa com os produtos, está tudo bonitinho, mas hoje eu preciso arrumar a casa, que é produção, aí novamente a palavra expansão, e isso requer dinheiro, né? Não tem um faturamento ainda, né? Então, assim, a gente começou a faturar para fazer os testes, de que forma ia chegar no mercado, não só vendendo produto, mas aí atrelado a serviço, que aí acho que foi o grande casamento. O nosso produto é reciclado, mas já é um produto de impermeabilização. Então, eu não queria colocar ele em uma loja concorrente, né? Numa loja que vende tudo. Então, aí especializado em ESG.
né? Então, aí a gente fez um trabalho com essa pessoal de arquitetura, de construção, que já é focado para essa marca, né? Digamos assim. E cresceu com os parceiros, né? Digamos assim, os executores. Mas hoje eu preciso arrumar o time, né? Arrumar o time de vendas, né? A sociedade só eu e meu filho. Então, assim, a casa está arrumada dentro do produto. Mas como é feito uma pergunta, valuation sem faturamento, e como chegar, se fosse no banco, também sem esse crédito para poder arrumar uma indústria, né? Então, assim, você já está sonhando, mas é essa projeção que a gente tem buscado. Luciana, como especialista, o que eu posso te orientar é que a primeira coisa que você precisa fazer é um plano de negócios adequado. Porque tudo que você falou para mim deveria estar no seu plano de negócio. Se você está falando para mim, falando dessa forma, é porque você não conseguiu fechar esse plano de negócios adequado. Um monte de porta que você abriu, que agora você fica que nem maluco, né? Eu corro para lá, corro para cá, faço isso, faço aquilo, preciso de dinheiro, não preciso de dinheiro, tenho que ir. Porque a gente vai aproveitando as oportunidades que vêm surgindo e a gente não consegue olhar para dentro e arrumar a casa. Os sócios, eles são importantes para a gente para isso. Enquanto a gente está batendo na porta e trazendo capital para dentro, o nosso sócio ou está trabalhando, ou está organizando a casa, ou está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. Talvez aqui seja um momento de você talvez até pensar em trazer outras pessoas para dentro da sociedade para te ajudar com aquilo que você não consegue fazer, com o tipo de planejamento que você não consegue executar. Né? Então, se faltam skills para mim, se faltam capacitações para mim, eu vou necessariamente buscar essas skills fora. E acho que aqui a gente tem um caso clássico de que buscar essas skills fora talvez possa ser vantajoso para você. Melhor ainda se essas skills vierem com um pouco de capital, com um pouco de dinheiro para você investir no projeto. Né? E aí vale a pena você vender essa ideia para algumas pessoas, né? E trazer isso para dentro. Ok? Luciana, obrigado. E eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram comentário, que fizeram pergunta, que interagiram comigo no site, interagiram de forma bem bacana aqui, fizeram desse evento mais um evento grandioso, mais um evento bacana, onde eu tive muito prazer e muita alegria de compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência com vocês. Laura, obrigado, foi um prazer estar com você, um prazer atender seu pedido. Transmita um abraço para toda a equipe daí de Salvador. Aliás, você está em São Paulo, mas para lá de Salvador. Né? Um abraço no Ed, um abraço a todo mundo aí. E eu devolvo a bola para ti, querida. Que aula, senhoras e senhores. Que momento! Eu adorei. Quero aproveitar para te agradecer muito, mas é sempre bom quando a gente pode compartilhar conhecimento, quando a gente traz profissionais que conseguem desmistificar muitas das informações que a gente recebe e trazer também a clareza que nós precisamos para poder tomar decisões que são tão importantes quanto expandir as operações da empresa. Então, agradeço muito. Saiba que as portas aqui estão sempre abertas para você. Volte, venha mais vezes. Vou aproveitar aqui para agradecer ao time da Guerin, maravilhosos, muito obrigada. E para trazer novamente aí alguns recados. Primeiro, não deixem de preencher a presença de vocês no link que foi encaminhado aqui no nosso chat. Por gentileza, a gente precisa disso para controles nossos aqui, para saber quem esteve presente. E lembrem-se, no dia 29, teremos o quê? Teremos o aniversário do Hub, teremos aí atividades o dia inteiro. Né? Vai ser uma alegria. Começa de manhã e vai, termina com o quê? Com o nosso evento. Você comeu o chat todo. Gente, o microfone de vocês está aberto. É muito amor nessa equipe, viu? Deixa eu falar, esses meninos. Então, vamos lá, que no dia 29 tem o aniversário do Hub. A nossa atividade do Desaveste
começa às 4 horas da tarde. Vai ser um evento de conexão, aproveitem. Tanto quem está na trilha de tração quanto na trilha de ideação. Maida, se estiver dando bobeira por Salvador, não perca a oportunidade. Aproveite para ir visitar. E teremos o sorteio do livro que o Marcos prometeu para a gente. Já o livro está chegando aí para vocês. Exato. Recomendo fortemente, inclusive, que vocês sigam ele nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Ele sempre posta muitos artigos muito interessantes. E a gente se vê, meus amores. A gente vai se encontrar aí mais adiante durante a nossa jornada. De novo, Andrezito, Davi, muito obrigada. Estamos juntos. Paulinha, tchau, tchau. Valeu. Marcos, muito obrigado. Uma aula maravilhosa, viu? Parabéns. Valeu, galera. Prazer estar com vocês na tarde de hoje. Espero que eu tenha entregue aquilo que vocês estavam imaginando e, acima de tudo, dentro do horário, para não estourar.